Ryzen 5 5600X 3D, hoje eu vou fazer os testes dele, apesar dele não estar nas minhas mãos. Eu já vou explicar para vocês como eu estou testando o CPU que não está aqui comigo. Na verdade, esse CPU ele tem o potencial de ser um dos mais interessantes da plataforma M4 e que, inclusive, continua saindo processadores. Um negócio simplesmente fenomenal, cara. Mas tem um grande porém. Você, infelizmente, não vai poder comprar esse processador. Esse vídeo é um oferecimento de World of Warships, um jogo de guerra naval online gratuito para PC com centenas de navios de guerra incrivelmente detalhados e realistas com inspirações históricas. Jogue com os rápidos contra-torpedeiros, os resistentes encoraçados, os versáteis cruzadores ou sorrateiros submarinos ou controlando ataques aéreos com os porta-aviões, podendo ser personalizados ou melhorados. O World of Warships é o game certo para quem busca estratégia, guerra e explosões, com efeitos climáticos aprimorados e realistas, bem como eventos e missões novas frequentes. Ele ainda conta com um grande arsenal à sua disposição entre torpedos, metralhadoras antiaéreas, balas de penetração, cortina de fumaça, ataques aéreos com os porta-aviões e muito mais. Exclusivamente nesse mês, completa 8 anos do game, os fãs de metal poderão jogar com os lendários líderes da banda Megadeth, entre as várias figuras históricas já disponíveis no game. Una-se às dezenas de milhões de jogadores e baixe agora mesmo o World of Warships no primeiro link da descrição, e para quem se registrar agora, ao utilizar o código Megadeth, vai ganhar 7 dias de conta prêmio, 200 dobrões, 500 mil créditos, o comandante Vic Redhead em um navio, também disponível para consoles. O que acontece? Há um tempo atrás, saíram os primeiros rumores que iria ser lançado um 5600X 3D, o primeiro 6-core com cache 3D vertical. Antes só tinha no 5800X 3D e depois saíram ali no 7950X 3D, o 7800X 3D que você já conhece, eu mesmo já fiz um review aqui no canal. E na época eu falei, pessoal, não faz sentido a AMD lançar nessa altura do campeonato um 5600X 3D, porque o M5 já está flopado. Já tá difícil de sair. Imagine se a AMD lançar um CPU desse para o M4, para as pessoas continuarem no M4. É claro que no ponto de vista do consumidor é ótimo ter mais uma opção. No ponto de vista prático, isso não deveria acontecer. Mas ninguém entende muito o marketing da AMD e ela resolveu lançar. Mas aí entra aquela questão. Eles colocaram esse CPU apenas em uma única loja do mundo, a Micro Center nos Estados Unidos. Então você não consegue comprar no Brasil, ou na China, ou na Europa. Você tem que ir lá, inclusive pessoalmente na loja, porque eles também não fazem o envio desse processador. Acaba que ele, na prática, não foi lançado. Ele existe, mas você não vai conseguir comprar. Mesmo que você eventualmente peça para algum amigo seu ir lá buscar esse CPU, envie, pagando os custos, provavelmente vai custar mais caro do que o próprio 5800X 3D. Ainda assim, é um CPU interessante que existe, por isso que eu vou fazer os testes dele hoje. Como vocês estão vendo, eu não tenho o processador, mas ele se assemelha muito aos outros Ryzen que já existem. Por exemplo, em relação ao Ryzen 5 5600, ele é quase um clone dele. Os mesmos 6 núcleos e 12 threads, os mesmos clock base 3.3 até 4.4 GHz, com a diferença que agora o cache L3 é obviamente aumentado. Dos 32 MB originais vai para 96 MB. E é isso que impulsiona o desempenho dele em games, como nós já sabemos a importância do cache ter sido implementado tanto em processadores quanto em placas de vídeo modernas. O aumento do cache faz aumentar o desempenho. Então eu basicamente fiz o quê? Peguei o meu Ryzen 7 5800X 3D, desliguei 2 núcleos e ajustei o clock para ficar no máximo a 4.4 GHz. Com isso, eu tenho uma simulação praticamente perfeita do que é um 5600X 3D. Eu já fiz diversas vezes isso em outros reviews e depois, quando saiu o CPU, eu consegui colocar as mãos, o resultado sempre estava muito parecido, tá? Enfim, no Brasil, pessoal, se ele por acaso existisse, ele seria o concorrente de CPUs como 12400F, 13400F no lado da Intel, e seria uma opção entre o 5700X para games e o 5800X 3D. Como é um 6-core, ficaria ali na faixa de preço provavelmente dos R$ 1.100 a R$ 1.200, mas a gente não vai acabar vendo isso aqui por aqui, então vamos direto para os testes, pessoal. Começando aqui então os testes em jogos, e depois eu vou colocar um vídeo também lado a lado para que vocês possam ver em um futuro teste, tá? Um futuro vídeo, para que não fique muito longo por aqui. CSGO.
Por hora não temos o CS2 oficialmente lançado, já está ali em beta, né? Mas nós temos aqui então ele performando 786 quadros da média, 543 da mínima. A gente observa que ele entrega menos que o 5600, é natural acontecer isso, porque é um jogo antigo, então ele não vai se beneficiar desse grande aumento de cache. E é normal, a gente acaba vendo isso também acontecendo com outros processadores. Pode ver que lá em cima tá CPUs como 7950X e 7700X, que você vê, pô, não tem muito a ver isso, né? COD Warzone 2 Battle Royale Full HD mínimo, a gente vê ali ele entregando um pouquinho a mais. Fica um jogo já um pouco mais moderno, que você já ganha um pouco mais de performance. E ele fica muito colado com o desempenho do 5800X3D. Observe que eu estou utilizando uma placa de vídeo muito forte, uma RTX 4080, em Full HD mínimo, para deixar o CPU se diferenciar, mostrar o seu potencial. A gente vê que ele performa igual o seu irmão maior, por isso que seria uma opção muito boa, cara. Praticamente um 5800X3D custando menos, tá? Se você for ver lá na Micro Center, ele está custando, se eu não me engano, $230, $220, né? Enquanto que o 5800X3D está custando 310, 320, então uma diferencinha boa. É uma pena que não vai vir para o mundo. Imagino que não venha para o mundo pelo fato de não ter muito estoque. Possivelmente esse CPU, eles pegam as amostras com problemas do 5800X3D, desligam 2 núcleos e relançam, né? Isso é muito comum na indústria do hardware, todos os fabricantes fazem a mesma coisa. Certo, partindo agora para Cyberpunk 2077. Olha, desempenhando com uma 4080, esse 6-core não tá ruim não, cara. Olha lá, ele superando o 7700X, que é um Ryzen 7000, hein? Ele tá superando ali o 7950X e ficando muito próximo do próprio 5800X3D. Teve uma variação ali nas mínimas que é coisa de rodada. Então ele está saindo muito bem, inclusive em relação ao 7950X3D, apenas ali 7 quadros de diferença. Olha que interessante, usando uma 4080, tá? Que é uma placa muito forte. O pessoal ainda hoje insiste em discutir gargalo, sendo que os CPUs hoje são fantasticamente rápidos. Olha o que está entregando o 12400F, cara. 159 quadros num jogo desse, tá? A gente vai ali para 1440p e ele está ali simplesmente no topo dos resultados junto com os seus outros irmãos. Ele está em empate técnico com o 5800X3D, Core 9, Core 7, porque aqui, quando aumenta a resolução ou você aumenta gráficos, você coloca uma carga maior na placa de vídeo, consequentemente a balança, ela está assim, ó, em Full HD no mínimo, a balança está o máximo para o processador. Quando você faz o inverso, você começa a dar uma equilibrada. Por que eu faço esses dois tipos de testes? Para vocês verem, no teste ideal para se comparar processadores, que é um Full HD mínimo, resoluções mais baixas, enfim, e um teste mais realista para quem vai comprar uma 4080, para você ver como que seria. Você vê que não tem diferença, cara. Seja eu colocar um 12400F ou um Core 9, a diferença é mínima quando eu estou usando em configurações normais de uma 4080, por assim dizer. Dead Space Remake em Full HD preset médio, nós vemos ali então ele fazendo 187 quadros, mais desempenho que o 7950X e que o 7950X3D. Uau, cara. E um pouquinho a menos que o 5800X3D. Você vê que ele tinha um potencial incrível de ter um custo-benefício bom. Infelizmente não vai ter para todo mundo comprar. E desempenhando menos ali que seus irmãos menores, tá? Partindo para 1440p Ultra, o mesmo que eu falei para vocês acaba se repetindo. Então você tem os resultados todos iguais, porque a balança se equilibra mais para a placa de vídeo. Flight Simulator, esse jogo adora cache, então você vê ali os CPUs com cache despontando na frente. O 5800X3D fica inclusive na média acima do próprio i9 13900K, perde na mínima. E olha lá, pessoal, o 5600X3D ele também perde na mínima para o i9, mas ele está na mesma média que ele. Cara, é um Ryzen 5 que custaria no Brasil, vamos lá, por volta de R$1.100, R$1.200, no mesmo desempenho praticamente de um i9 que custa R$3.500. Isso é incrível, cara. O custo-benefício dele seria realmente fantástico. E superando CPUs também, ó, como 13700K, que é um CPU mais caro, custa mais de quase R$3.000, né? Em 1440p você vê que fica dominado pelos CPUs X3D. Os 4 CPUs X3D da minha bateria de testes estão lá na parte de cima dos resultados, também bem interessante.
Vindo aqui agora para God of War Full HD. Mais uma vez, é um jogo que também está custando do CPU X3D. Tem uma escada de performance. E o Ryzen 5 5600 X3D está superando na média, por pouca coisa, posso falar um empate, ao Core i9 13900K. O que é simplesmente incrível, cara. O preset original Full HD, tá? Um 6-core bater no CPU que tem 24 núcleos e consome muito mais do que ele, tá? Chega a consumir aí beirando os 300 watts, não em jogos, mas no consumo máximo do processador. Em 1440p, tudo empatado, não tem muito o que falar, a mesma coisa que vocês vão ver todos os testes. Hogwarts Legacy, lá em Hogsmeade, preset médio, Full HD, a gente vê ali ele também encostado no Core i9, cara, e superando o Core i7 13700K, que é o CPU que eu uso no meu PC atualmente, que custa aí quase R$3.000, cara, superando o 7950X, que custa mais de R$4.000. Impressionante o desempenho dele, também bem acima do 12400F e do próprio Ryzen 5 5600, cara, tem uma diferencinha boa. Quando a gente vai para 1440p, as diferenças diminuem, ainda existe diferença, mas dá uma diminuída, ele fica ali em empate técnico com o 5800X 3D. The Last of Us Parte 1, agora ele fica um pouco mais lá na parte de baixo, o jogo que se você tem mais núcleos ele vai te entregar um pouquinho mais, tanto é que o 7700X passa a entregar mais desempenho que ele, ainda assim ele entrega mais desempenho que o Core i5 12400F, cerca de 23 FPS a mais que o Ryzen 5 5600 em 1440p, praticamente tudo empatado, a única diferença maior ali é do 5600 que dá uma destoada na mínima, além do 12400F. Plague Tale Requiem, preset médio Full HD, nós temos ele rodando em 154 quadros, muito próximo do 5800X 3D e do Core i9, e acima do 7950X na média, perdendo na mínima 1440p. Resultados muitíssimos parecidos, praticamente já não se vê diferença mais, vai variando de, sei lá, de 1, 2, 3, 4 frames na maioria dos resultados. Red Dead Redemption 2 em Full HD, a gente vê ali que os X3D estão na frente de novo, então ele está ali fazendo 207, que é mais desempenho que o i9 13900K, e com o 7950X desempenhando um pouco a menos que o 5800X 3D. 1440p, o i7 e o i9 assumem a liderança, eles retomam os resultados. Na verdade, tudo fica muito parecido, não tem muito o que se discutir nesse quesito. Resident Evil 4 Remake, nós vemos ali fazendo 172 quadros, que é uma diferença bizarra em relação ao 5600, fazendo 115, hein, cara? 115 para 172. E olha só a diferença em relação ao 7700X, o 7950X, cara, 12400F, tá? Então realmente o negócio tá brutal aqui. 1440p diminui um pouco as diferenças, tá fazendo 109, ainda assim bem posicionado no meio da nossa tabela. Spider-Man em Full HD fazendo 211, vários empates ali, não é um jogo que exige tanto processador, até porque o jogo veio ali dos consoles, e 1440p também fazendo ali um desempenho razoável. Pessoal, o que a gente conclui disso daqui? Algo que eu tenho repetido há muitos anos aqui no canal, há mais de 10 anos fazendo vídeo já. Eu tenho dito para vocês que hoje em dia processador tem ficado menos relevante para jogos. Não é que é irrelevante, mas menos relevante. Por quê? Os CPUs estão muito rápidos, cara. Eles evoluíram muito rápido. Parece que eles evoluíram até mais que as próprias placas de vídeo. A gente saiu de CPUs que a maioria era quad-core de 2017 para hoje, cara. 6-core, você acha até na padaria. Então tá muito fácil comprar um 6-core, um octa-core, tá mais facilitado. E os jogos meio que parece que não acompanharam muito isso. Então você vê CPUs de entrada, intermediários, desempenhando bem com uma 4080, cara. Olha o gráfico de performance relativa, compara ali o i9 13900K fazendo 14% a mais que um 5600X 3D. Cara, ele custa 3.500, às vezes próximo dos R$4.000 versus o CPU que custaria mil e pouco aqui no Brasil, 1.200, 1.300 no máximo. Cara, 14% a mais de performance para você pagar muito menos no processador. É o que eu falo, cara. Perdeu um pouco aquela relevância de ter super processadores, porque mesmo o CPU intermediário dá conta, e eu tô falando de uma 4080. Você imagina você colocar uma placa que você ia usar no seu dia a dia, uma 3060,
uma 4070, cara, a diferença vai diminuir. É o que a gente vê, por exemplo, em testes como 1440p. É isso que acontece quando você diminui a placa ou você aumenta o peso do jogo, aumenta a resolução. A diferença dos CPUs começa a desaparecer, começa a ficar muito pequena, na casa ali dos 10% no máximo. Então, o foco é na placa de vídeo, tá? Lucas, qual placa de vídeo o meu CPU suporta? A gente precisa falar, pessoal, no jogo que você gosta de jogar, no frame rate que você quer, você pode usar esses dados como uma base para você. Ah, eu tô vendo que tal CPU tá entregando tantos quadros no jogo, então eu sei que ele vai entregar até aquilo ali, independente da placa que eu colocar. Se vai ser uma placa mais forte, vai entregar só aquilo, uma placa mais fraca, eu sei que eu posso um pouquinho mais se tivesse uma placa melhor. A lógica é bem simples, tá? Então nós vemos que, cara, ele tá saindo muito bem em relação ao 5800X3. Eu fiz alguns testes extras aqui em produtividade e renderização, por exemplo, no Blender, aonde ele acaba perdendo do 12400F, o que é esperado, ele vai desempenhar menos que o 5600, tá? Porque esses softwares acabam não se beneficiando muito dessa questão do cache 3D. Então não vai ter muita diferença. No Cinebench você vê que ele vai ficar lá na parte de baixo, ele desempenha menos que o Ryzen 5 5600, tanto no single core quanto no multicore. PC Mark 10 Express ele chega a passar um pouquinho o 5600, mas não tem tanta diferença, fica próximo do que entrega um 5800X3D. Photoshop 2022, empate técnico com 12400F, entregando aqui sim um pouco mais de desempenho em relação ao 5600. Premiere Pro na parte de baixo da tabela, desempenhando menos que o 12400 e que o 5600. V-Ray Next também na parte de baixo da tabela, concluindo com a performance relativa, aonde ele fica no pior resultado dos CPUs que nós testamos, tá? Ele fica 4% abaixo de um 5600, enquanto que, se você for ver no teste em jogo, ele ficou ali aproximadamente na média por volta dos 12%, 11% acima dos 5600. Tem jogos que entregam mais, tem jogos que entregam menos. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo. Como eu disse, esse CPU seria uma opção interessante para quem queria o desempenho do X3D, sem ter que pagar o custo do 5800X3D, que ainda é um CPU meio caro, você acha aí por volta dos 1.800, 1.700 às vezes no Brasil, né? Mas infelizmente não vai aparecer e vai ficar inviável de você eventualmente importar na maioria dos casos, tá? Eu trouxe o teste de curiosidade porque eu achei interessante a gente avaliar ele, mas o foco da AMD provavelmente vai continuar sendo no M5, até porque começo do ano que vem, talvez no meio, a AMD deve trazer os Ryzen 8000 já com mais avanços, com mais performance, e lançar em larga escala CPUs como esse realmente não faria muito sentido, foi por isso que eu disse que não iria lançar. Na prática não foi lançado. Existe, mas você não vai poder comprar, tá certo? E mais uma vez, para jogar, essa frase é clássica aqui do canal, hein? Presta atenção. Para jogar, Core i5 e Ryzen 5 serve, tá? Ah, mas eu vou usar uma 4070. Cara, eu tô usando uma 4080 e vocês viram como é que um i5 e um Ryzen 5 tá saindo? Mesmo 5600, tá? Gargalo, meu Deus, a maioria dos casos rodando mais de 100 quadros. Não é suficiente para você? Aí você busca um upgrade em relação ao que você quer, tá? Mas que dá para jogar, mesmo com uma placa high-end, dá. E os gráficos mostram isso. Em breve trago os testes lado a lado. Um grande abraço, muito obrigado. Grupos de promoções, se um dia esse CPU aparecer por aqui, eu te notifico pelos grupos do Telegram e no WhatsApp. Façam parte. Grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau. Não se esqueça de conferir na descrição Game World of Warships. Aproveite os benefícios do nosso cupom de desconto MEGADEF. Aproveite agora.